Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, você já me conhece, sou defensor de trânsito. Hoje eu quero trazer aqui uma tese muito importante sobre multas de zona azul. Sabe o que é tudo isso aqui? Tudo isso aqui são recursos deferidos no CETRAN, no Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. O que é deferido? Deferido é que nós ganhamos. Porém, nós ganhamos, mas todos os clientes que foram atendidos com recursos de multas, eu tenho mais umas 10 pilhas dessas aqui, viu? Todos os nossos clientes tiveram que aguardar por 1, 2 e até 3 anos para os seus recursos serem julgados. Foram deferidos, ganharam, mas eles sofreram um constrangimento ilegal do órgão de trânsito, e é isso que eu quero chamar a atenção, quero trazer para vocês. Pois bem, o que é a multa de zona azul? A multa de zona azul é aquela que tem o estacionamento rotativo, que você para na vaga, que você paga pelo uso da vaga no espaço público, na rua. Não estou aqui dizendo que é ilegal essa exploração, estou dizendo que a forma como se faz a multa é ilegal, reconhecidamente ilegal. Digo que é ilegal por quê? Porque no estado de São Paulo tem parecer do CETRAN, que é o órgão máximo consultivo e recursal de trânsito do estado de São Paulo, tem parecer de 2016, 2018 e 2021 condenando esta prática. Portanto, se todos os órgãos, todas as prefeituras que dão multas, elas são obrigadas a se vincular ao SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? Todos os órgãos de trânsito do Brasil pertencem ao SNT. Não tem como você ter um órgão de trânsito no seu município que não seja vinculado ao SNT, senão ele não pode fiscalizar trânsito, senão ele não pode dar multas. Então, se você tem uma JARI e um CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, tanto a autoridade de trânsito, que é o órgão de trânsito propriamente dito, quanto a JARI, quanto o CETRAN, tem que agir segundo o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN, né? E as determinações do DENATRAN, que agora é SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Pois bem, essa multa foi estabelecido que da forma como é aplicada é ilegal. Por quê? Porque quem fazia essa multa era assim: eu estacionava, aí vinha a funcionária da empresa privada e fazia um aviso de vencimento de tarifa. Se eu pagasse para o particular pelo uso da vaga, naquele momento, 2 horas depois, 5 horas depois, no dia seguinte, em algumas cidades até 5 dias depois, não teria problema nenhum. Mas se eu não pagasse para o particular, muito embora eu tivesse usado a vaga por 15 minutos, 1 hora, 2 horas ou até o dia inteiro, eu tinha até o dia seguinte para poder pagar. Se eu pagasse, estava tudo certo. Se eu não pagasse, 2, 3, 5, 10 dias depois de ter utilizado a vaga, de não estar mais naquele local, o município fazia a multa com base naquela fotografia que a mocinha tirava, naquela filmagem que o carrinho fazia ou naquela anotação que a mocinha deixava no carro. Isso é ilegal. Por que é ilegal? Porque ela não é um fiscal de trânsito. Quando o município concedeu a exploração do uso das vagas, já concedeu colocando a observação de que a fiscalização teria que ser feita por agente de trânsito. Está na lei. E aí o que aconteceu? O cliente tomou a multa. Na multa veio assim: fiscalização por vídeo monitoramento, o que é uma mentira. Por quê? Porque as resoluções 471, 532, né, e agora a 909, que tratam do vídeo monitoramento, o texto é o mesmo, tanto na 471 de 2013, quanto na 532 de 2015, quanto na 909 de 2022, o texto é o mesmo. O vídeo monitoramento se dá quando o agente de trânsito está fiscalizando e vê no vídeo monitoramento a infração ser cometida e ele redige o auto de infração. Não é o caso da multa de zona azul, porque a pessoa faz 2, 3 dias depois. Está na lei. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse tanto aqui de recurso, que a gente tem 10 vezes mais do que isso, né? E esse é o ponto interessante, porque se a fiscalização é feita por um terceiro, se na lei municipal
se no contrato está dizendo que quem tem que fiscalizar é o agente de trânsito, quando eu recebo a multa e eu recorro dela, digo, olha, autoridade de trânsito, essa multa não pode ser lavrada com base na informação de um terceiro. Está no Código de Trânsito, lá no artigo 280, né, parágrafo 2º e parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, está nas resoluções, e naquele caso era 471, que era o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que depois foi revogada e substituída pela 925, que agora foi substituída pela 985 de 2022, que dizem a mesma coisa. O texto é o mesmo. O agente de trânsito é o servidor público concursado ou policial militar designado. Abra-se aspas para a Guarda Municipal quando designada nas mesmas circunstâncias que a Polícia Militar e para a Polícia Legislativa, o que foi acrescido pela Lei 14.229 de 2021. Mas não é esse tema que nós queremos tratar aqui, nem quem é o agente da autoridade de trânsito, mas sim quem não é. E a menina não é. Tem um enunciado do Conselho Estadual de Trânsito que diz: é considerado inválido o auto de infração lavrado com base nas informações de terceiros, por meio de aviso de irregularidade ou equivalente, sem a comprovação in loco do agente de trânsito nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Este é o enunciado número 9, parte integrante da deliberação CETRAN número 4 de 2019. O que eu quero trazer com tudo isso? Eu quero trazer que cada um recurso desse, cada um processo desse, foi julgado por uma junta administrativa de recursos de infrações, uma JARI. O que é uma JARI? Uma JARI é um órgão de trânsito vinculado ao SNT, ao Sistema Nacional de Trânsito, composto por no mínimo 3 membros. Eles julgam a legalidade da sua multa. Nós temos centenas de processos que nós sabíamos que ganharíamos, só que nós tivemos que passar por todo o transtorno do processo administrativo, tendo estes servidores que recebem dinheiro público para julgar os recursos, né? Para julgar os recursos, e essas pessoas relatavam o seguinte, ao arrepio da lei: a fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento, nos termos do artigo 2º do 280 de CTB, encontra-se regulamentada pelas resoluções 471 e 532, também pela resolução 920 de 2022 do CONTRAN. Primeiro que nem a resolução 920, a resolução 909. Eles fingem não saber, mas eu vou demonstrar por que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Segundo eles, tem um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Outro fato que nós vamos discutir mais para frente com muita cautela, porque eu não posso dizer que o Ministério Público está envolvido numa quadrilha, na organização criminosa. Não posso dizer isso, então não direi. Mas direi o quê? Que num determinado momento o Ministério Público relatou um termo de ajustamento de conduta que não condizia com as diligências realizadas no inquérito civil que ele estava tocando. Foi instaurado um inquérito civil porque o Ministério Público entendeu que havia ali a possibilidade de um ilícito. No meio do inquérito civil, o Ministério Público virou a bandeira, autorizou o ilícito e encerrou o processo. Conclua quem quiser da forma como queira. Não estou aqui dizendo que o Ministério Público é desonesto, mas estou dizendo que o Ministério Público agiu contra a lei e isso beneficiou empresas que faturam mais de 2 bilhões por ano no Brasil. O resultado desse inquérito civil poderia mudar a forma de fiscalização que cortaria este lucro de mais de 2 bilhões de reais anuais que essas empresas têm. Conclua quem quiser da forma como queira, não estou acusando ninguém. O fato é que, segundo eles, a autuação foi por vídeo monitoramento, mas nos pareceres técnicos do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que foram encaminhados inclusive para essa JARI tendo pleno conhecimento decidiu contra a lei. A JARI decidiu contra a lei. Lá no artigo 37 da Constituição Federal, no parágrafo 6º, fala da responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Havendo um dano causado por qualquer servidor público causou um dano, querendo ou não, o Estado é obrigado a indenizar quem sofreu o dano.
é obrigado a indenizar quem sofreu o dano. Isso chama-se responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa. Então, todas essas pessoas que aqui estão, se quiserem entrar com um processo contra a administração pública, podem entrar, porque elas foram vilipendiadas no seu direito. Tendo o direito de ter cancelada a multa, elas foram submetidas a um processo que demorou 2 a 3 anos só para ser reconhecido o seu direito. Mas não para por aí. Lá no artigo 28 da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 28, que foi inserido pela Lei Federal 13.655 de 2018, olha o que ele diz sobre a responsabilidade subjetiva. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Veja, se eu tenho uma resolução que trata do tema, se eu tenho a lei federal que trata do tema, se eu tenho um parecer técnico de 2016, um parecer técnico de 2018 encaminhado para este órgão de trânsito, e um de 2021 encaminhado para este órgão de trânsito, se as autoridades superiores, a autoridade legislativa e a autoridade normativa, dizem, não fulano, não pode, esse tipo de procedimento é ilegal. Eu tenho 3 pessoas numa junta administrativa de recursos de infrações que redigiram propositalmente um texto contrário à lei para prejudicar o direito do cidadão. Se não for erro grosseiro, porque são burros, ineptos, incapazes, é dolo, porque sabendo da lei, quiseram fazer o contrário. E neste caso, podem entrar todas as pessoas prejudicadas nesses processos, e mais pelo menos 10 pilhas que nós temos aqui, podem entrar com processo judicial indenizatório contra essas juntas administrativas de recursos de infrações. Cada processo é isso aqui, ó. Tenho aqui 4 pilhas, mas eu tenho mais 10 pilhas ali, que estamos separando para orientar os clientes, né? Porque se a lei diz que não pode, se o órgão normativo diz que não pode, observação, o órgão normativo mandou 3 pareceres para a cidade de Piracicaba, 2016, 2018 e 2021, dizendo não faça porque é ilegal. E a prefeitura fez, o órgão de trânsito fez, sabendo que era ilegal. Quando a pessoa foi lá e se defendeu, a autoridade sobre a via agiu com dolo ou com erro grosseiro, recusando o cancelamento da multa, foi para a Jari. A Jari agiu com dolo ou erro grosseiro, prejudicando o direito do cidadão, deliberadamente, fazendo com que o cidadão buscasse o órgão estadual, esgotasse seus recursos administrativos para poder ter o seu direito garantido. Quando você vai para o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, é unanimidade, é pacífico o entendimento de que essa multa é ilegal. Quem disse isso? Eu não. Quem disse isso? Os conselheiros do CETRAN, relatores de processos, Júliver Modesto de Araújo, Ademur dos Santos Garcia, Dulce Luftfala, Fábio José Karauzauskas, José Guedes Pereira, Isvani Andréa Biagini e José Luiz Nakama. José Luiz Nakama é um relator de um outro processo que posteriormente eu vou entrar em contato com meus clientes, que ele teve o seu relatório fundamentado na lei, depois foi derrubado por uma manobra jurídica ilícita, que a gente vai debater em um outro vídeo. Mas nesse vídeo que eu quero dizer, todos esses conselheiros aqui apontaram nos seus relatórios que esse tipo de autuação é ilícita e não pode ser mantida, e por isso nós ganhamos os processos. Como nós dissemos, né, e somos ridicularizados na prefeitura quando dizemos a multa é ilegal e por isso recorremos, e as pessoas dizem vocês vão perder, porque a Jari já indeferiu. E eu digo, a Jari indeferiu de forma ilegal, de forma, entre aspas, criminosa, porque eu duvido que todos eles sejam ineptos, sejam incapazes de ler a lei. Duvido, mas eu não posso afirmar isso. Então, por isso eu digo, entre aspas, forma criminosa, né? Por quê? Se eles têm conhecimento da lei e agiram com dolo, agiram criminosamente para prejudicar o interesse das pessoas.
independente deles serem agido criminosamente ou por burrice. Qualquer dessas pessoas que ganhou, não estou nem falando das que perderam, as que perderam, nós já estamos contactando para fazer os processos judiciais, já entrei em contato com alguns escritórios de advocacia, já estou me socorrendo deles, estou entrando em contato com meus clientes, né? Os que perderam por vícios formais do processo, que não eram para ser considerados, mas enfim, a administração pública faz o que quer quando quer, não tem problema, é para isso que tem o Poder Judiciário, para corrigir essas barbaridades. Mas se você teve multa de Zona Azul em Piracicaba nos últimos 5 anos, pagou essa multa, não pagou essa multa, recorreu dessa multa e perdeu, recorreu dessa multa e ganhou, em todos os aspectos você pode se socorrer do judiciário para requerer uma indenização pelo dano sofrido, tanto do órgão público nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, pela responsabilidade objetiva, como pelo artigo 28 da LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, pela responsabilidade subjetiva daquele que, detentor da função pública de julgar um processo administrativo de trânsito, tendo a base legal e jurídica à sua disposição, ganhando para isso, julgou errado, quer seja porque ele é burro, quer seja porque ele é corrupto, né? Erro grosseiro ou dolo. De um jeito ou de outro, tanto o Estado, na figura da Prefeitura, tem que indenizar, quanto individualmente aquela pessoa que julgou o seu recurso ao arrepio da lei, propositalmente para favorecer o interesse de empresas privadas que movimentam mais de 2 bilhões por ano no Brasil. Então, essa é a observação que eu faria. Vou disponibilizar esse vídeo, vou disponibilizar um contato para orientar as pessoas que tiverem interesse. Dos nossos clientes que nós cuidamos, entrarei em contato com cada um deles dizendo, olha, se você quiser, mesmo tendo ganho, mesmo tendo cancelado a multa, por ter sido submetido a um processo administrativo ilícito, você pode entrar com processo judicial contra a Prefeitura e contra cada um dos julgadores que prejudicou o seu direito. Tá joia, pessoal? Então, meu nome é Marco Ferreira, sou do Recursos de Multas Piracicaba. Nós trabalhamos não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. E, como eu disse, a multa de Zona Azul, da forma como é feita na maior parte dos estados e cidades do Brasil, é ilegal, tem que ser cancelada. E uma vez que o órgão de trânsito age de maneira ilícita, de maneira a prejudicar o direito das pessoas para defender o direito de empresas privadas, sabendo que está recebendo dinheiro público para agir, ele também é responsabilizado individualmente, beleza? Tenham todos um bom dia.